Olá pessoal, bem-vindos ao segundo bloco do programa Franquias em Foco, um programa que fala de oportunidades de negócio no mundo do franchise. Faça perguntas ao vivo aqui embaixo da tela que a gente está respondendo aqui para vocês. Bom, agora no segundo bloco a gente vai falar sobre mercado de franquias, né, com um convidado especial do programa que esteve com a gente na semana passada. Eu tenho a honra de falar aqui ao meu lado com o Marcos Riso. Tudo bem, Marcos? Olá, bom dia. Bom dia, mais uma vez obrigado. Né? Semana passada foi um papo bem legal, a gente pôde aprender bastante, trocar muita figurinha. E eu acho que esse tema mercado de franquias, falar com alguém com bastante experiência, com tanta isenção, é muito bom para as pessoas que estão procurando aqui oportunidade de negócio no mundo de franquia. Bom, para você conhecer um pouquinho o Marcos, você que não assistiu o programa semana passada, e recomendo que você assista, o Marcos ele é administrador de empresas, especialista em franchise, MBA pelo COPEAD, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em administração pública pela Universidade de Madrid e professor titular da cadeira de franchise da FGV São Paulo. E várias outras atividades acadêmicas e profissionais tem aqui o Marcos Riso, né? Ele foi um dos fundadores aí da BF e eu particularmente já li muita coisa que o Marcos escreveu e aprendi bastante. Os primeiros passos do que é uma franquia eu aprendi lendo aí muita coisa do que você escreveu. E o Riso está à frente da Riso Franchise, que é uma consultoria especializada em estruturação e implantação de rede de franquias, né? Está no mercado há mais de 20 anos, tem uma série de materiais interessantes para você que busca oportunidade de negócio, para você que é franqueador e quer aprimorar os seus processos. Bom, para começar, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, a gente fala muito de franquia e tal, quais os primeiros passos aí para quem quer adquirir uma franquia? Para quem quer adquirir uma franquia, eu acho que o primeiro passo é entender um pouquinho as ofertas disponíveis e começar a olhar para aquelas com a qual ele individualmente mais se identifique. É muito importante isso, porque você estar à frente de um negócio com o qual você não tem identidade, não se identifica, é muito pior do que estar num emprego do qual você não gosta. Então, a primeira coisa é realmente forte identificação com o negócio, né? E aí eu brinco um pouco, não adianta gostar de comer pizza, né? Você tem que gostar de fazer pizza, de servir pizza, se for pensar numa pizzaria. Um segundo passo importante é você começar uma investigação, uma análise nessa franquia com a qual você identificou ou daquele segmento, daquela atividade com que você tenha se identificado, que seja mais de uma. Uma recomendação sempre importante é entrar na empresa franqueadora, conhecer a empresa franqueadora, conhecer o suporte que será oferecido para você após a entrega da franquia, após a abertura da franquia. Após isso, o que eu considero talvez a etapa mais importante de todas, é que você tenha acesso e possa conversar com pelo menos 4 franqueados que já estejam operando aquela franquia que você está investigando, que você está avaliando. Por que 4? 2, a gente recomenda que tenham até 2 anos no negócio, estão chamados na fase infantil, né? Eles têm uma certa dependência e uma relação muito diferente com o franqueador. E 2 outros que tenham mais de 2 anos no negócio, que estejam naquilo que a gente chama de entrar na fase da adolescência em franquia. Esses 4, ou tantos quanto você conseguir conversar, eles com certeza vão te contar tudo, né? E a análise comparativa entre o que você viu e o que você conversou com os franqueados é que deve nortear, basear a sua decisão. Entendi. Dizem que o Brasil é um país empreendedor. Não sei. Quem mais procura por franquias no Brasil hoje, Marcos, são realmente empreendedores, são pessoas que são colaboradores de empresa, que veem na franquia uma coisa mais segura para iniciar uma atividade independente. Fala um pouquinho do perfil. Quem que mais procura franquia no Brasil hoje? Normalmente, a gente costuma dizer que o empreendedor não procura franquias. O empreendedor monta o seu próprio negócio. A característica de um franqueado é muito diferente de um, digamos, empreendedor. Um franqueado compra um negócio pronto. Ele assume não poder, não querer e não conhecer o know-how para montar aquele tipo de operação, o conhecimento necessário.
E ele, quando está adquirindo uma franquia, ele tem uma característica completamente de um empreendedor. Isso é o que caracteriza e diferencia. Então, para repetir, o empreendedor, ele monta o seu próprio negócio. Um franqueado compra um negócio pronto. E a base hoje de mercado, né, de busca por franquias, é muito em cima disso. Pessoas que costumam ter, geralmente, numa fase que varia de 30 a 35 anos de idade, uma certa insatisfação natural com relação à sua relação de trabalho, com o seu empregador, com a sua atividade como um todo, a gente chama o ponto de querer mudar de vida. E é essa pessoa, na grande maioria, em termos estatísticos, que busca franquias hoje no Brasil, tanto homens como mulheres. Apesar de a gente ter hoje uma camada da população muito jovem, já ainda na faculdade ou saindo da faculdade, já buscando franquias. Entendi. Quer dizer, e hoje o franqueado brasileiro, em comparação com o europeu, americano, quer dizer, o perfil é parecido ou não? O que muda? A gente tem dados e análise comparativa em relação a isso. Não tem grandes diferenças, né? Obviamente, a gente vive potencialmente uma busca maior de franquias aqui no Brasil de que países europeus ou até mesmo o mercado americano no momento. Mas isso é muito em função da crise local, tanto na Europa quanto no mercado americano, até mesmo atingindo fortemente as franquias. Mas a característica principal do chamado franqueado brasileiro, esse que está buscando uma franquia, ele tem realmente uma sede muito grande por essa chamada mudança de vida, né? Uma busca por ter o seu próprio negócio e um pouco daquela ideia de ser patrão de si mesmo. Agora, Marcos, uma coisa que muita gente tem dúvida, e eu já recebi várias perguntas aqui no programa, eu queria ouvir a tua opinião. O franqueado, ele tem que fazer exatamente o que o franqueador determina de uma maneira geral ou não? Ou ele tem liberdade para criar e inovar? O franqueado tem liberdade para criar e inovar quando se trata de vendas, de melhorar suas vendas na operação. Entendi. Não existe espaço, pelo menos um grande espaço para criação. E isso é uma coisa histórica em franquias. Por quê? Porque você escolhe uma franquia pelas semelhanças, e não pelas diferenças, né? E é muito importante perceber de que o que caracteriza, o que dá nome, o que dá a marca, como a gente fala, é realmente uma operação única em lugares diferentes. Eu não gosto muito dessas coisas que se falam e se falavam até um pouco tempo atrás, essa coisa de tropicalização para a atividade, né? Quer dizer, alguém que está atuando no Nordeste começa a ter que ter um mix de produtos mais adequado ao Nordeste. E isso é uma coisa assim, muito perigosa, porque é nesse momento que as franquias começam a perder a sua caracterização como um negócio, né? E essa coisa de manutenção de padrão é absolutamente importante. Um franqueado tem que entender que ele faz parte de um todo, né? E que ele não é um indivíduo único que pode tomar decisões e mudar os rumos do negócio de forma individual. Esses dias eu recebi um e-mail de um franqueado de uma grande rede, né? E ele dizendo assim, olha, eu fiz tudo o que a franqueadora disse para fazer e não estou tendo resultado. Claro, eu não sei o detalhe, a situação e tal. Mas a posição seria essa mesma, olha, fiz tudo o que a franqueadora disse para fazer e não estou tendo resultado, portanto a culpa é dela. O franqueado, quando compra uma franquia, ele tem que, vamos dizer assim, inovar em alguma coisa, seja na venda ou não. Eu tenho que seguir exatamente o que está lá escrito nos manuais. E se não tiver resultado, é responsabilidade da franqueadora. Eu diria que ele tem que seguir regras. O problema, na verdade, que a gente encontra muito no mercado brasileiro é franqueadores com baixo nível de estruturação, com baixo nível de regras de experimentação. Eu dou um dado, quer dizer, um dado que para mim é muito alarmante. Quase 17% do mercado brasileiro de franquias não tem unidades próprias.
E isso é assustador porque ter unidade própria significa que o franqueador sabe tocar o negócio que ele está vendendo. Ele sabe como fazer e como não fazer. Ele já experimentou isso antes. Um outro dado que me assusta muito, 31% dos franqueadores no Brasil têm zero de tempo de operar o negócio que eles estão vendendo. Ou seja, eles tipicamente são uma indústria que tem a pretensão de vender produtos e serviços e acabam montando uma rede de franquia, negócio que eles nunca operaram anteriormente. Então, eu diria para esse seu telespectador, seu perguntador, que provavelmente ele entrou numa franquia que tinha baixo nível de estruturação, tinha baixo nível de regras para operar o negócio e provavelmente não tinha sucesso comprovado anterior. E você vê que é curioso, é uma marca grande, e aí ele comenta assim, olha, o shopping está no shopping que eu estou, foi selecionado em conjunto. O tamanho da loja, o dimensionamento, tem toda a parte de campo e tal, e tudo, mas realmente não estou, eu estou fazendo tudo. Estou trabalhando 14 horas por dia, não estou tendo resultado. Então, é realmente uma situação bastante interessante, né? A gente fala muito em sucesso, e eu gostei muito do programa anterior, que você colocou também alguma coisa de insucesso e por que ele pode acontecer. Quer dizer, nesse caso específico, o que a gente pode falar para orientar é tentar se aproximar mais, talvez, do que você diria, o que ele pode fazer para melhorar. Na verdade, é isso que você estava colocando, né? O franqueado tentar maior aproximação com o franqueador, né? Exigindo, né? Pedindo mais colaboração e atuação do franqueador no ponto de venda com ele. Uma coisa que você colocou também que é interessante, e é uma dica para quem está interessado em comprar uma franquia, tome muito cuidado com esses franqueadores que têm vários modelos de negócio e que cada modelo de negócio tem um tamanho diferente. Eu costumo dizer o seguinte, o quanto é difícil para você ter know-how e desenvolver know-how para um modelo e para um tamanho de operação. Então, essas operações que tem quiosque, daqui a um pouco tem loja grande, loja pequena, loja imensa, né? Muito cuidado com esse tipo de coisa, porque eu questiono muito a capacidade do franqueador de ter e desenvolver know-how, conhecimento operacional para ser transferido para um franqueado com tantos modelos multidisciplinares de operações simultaneamente. Geralmente essas franquias estão muito ligadas ao que a gente chama de franquias de marca e produto, né? Onde o franqueado é apenas um ponto de revenda de produtos e serviços de uma franqueadora. Quer dizer, e muito interessante, Marcos, você comentou, quer dizer, o know-how não é apenas ter aquele projeto para oferecer, desenhado no papel. O que é esse know-how para quem está nos assistindo entender o que é o know-how para transferir? O know-how por exemplo, quantos funcionários contratar, como treinar esses funcionários, que salários pagar, como administrar esses funcionários. E aí muda, se você tem um quiosque, tem uma quantidade de funcionários. Se você tem uma loja enorme, uma outra quantidade de funcionários. Eu não sou nada contra quiosques ou tamanhos diferentes. Eu apenas gostaria de ver franqueadores consolidando um modelo, né? E eu sempre dou muito como exemplo o McDonald's, né? Que tem 33 mil lojas espalhadas pelo mundo, e muitos que estão nos assistindo diriam assim, mas ele tem lojas de tamanho diferentes. Mas ele fez 5 mil iguais antes. Então vamos fazer primeiro as 5 mil, depois a gente parte para fazer as 5.001 de uma maneira diferente, né? E é essa reprodução de um mesmo modelo que solidifica essa experiência e o know-how de franqueador, que a gente vê muito pouco no mercado. Muito bom. Como é que o candidato a ter uma franquia pode ter informações com total isenção para ele poder optar por uma ou outra franquia? Não existe informação com isenção, né? Nós aqui estamos tentando passar uma informação, mas ela sempre vai estar carregada de uma dose individual, coisa assim. Eu acho que a informação que pode ter o melhor nível de isenção
é aquela que ele pessoalmente busca, aquela qual ele pode obter e avaliar comparativamente. Então, eu continuo insistindo, não acredite em intermediários, não acredite em indicações. Eu costumo dizer que o que é um bom negócio para mim pode ser um péssimo negócio para você. E muitas vezes eu já vi negócios que eu achei muito ruins e que foram sucessos fantásticos na mão de franqueados. E se indicação fosse muito boa, minha mulher não seria franqueada de uma famosa marca na área de calçados nesse país. Porque na época, quando ela quis, eu falei não, que ela não deveria ter aquela franquia. E ela é franqueada dessa famosa marca há 18 anos. Um bom negócio. E ela está super contente com a operação. Tá certo. Quer dizer, quando se fala em investidor, ou aquela pessoa que quer comprar uma franquia para a esposa, ou para o filho, ou para o parente, quer dizer, você acha que isso é um pensamento realmente que de sucesso, começa bem ou não? Ou é preocupante quando se investe em alguma coisa e bota outra pessoa à frente do dia a dia do negócio? Essa é uma das 5 causas de mortalidade de franquias no Brasil. Subestimar a presença do dono no ponto de venda. E essa coisa, ela acontece de uma maneira natural, né? Pais que procuram caminhos para filhos, né? Maridos ou esposas, né? Procurando uma atividade que possa render alguma coisa extra, né? Mas eu diria o seguinte, o que faz esse negócio acontecer de franquia é a identificação do franqueado com o negócio. Por isso que eu repito, eu conheço negócios que eu avaliaria como muito ruins, mas que na mão de franqueados que acreditaram, que investiram e, digamos, suaram a camisa na operação, acabaram virando um negócio de grande sucesso, pelo qual eu não daria um tostão furado. O que é isso, na verdade? É a identificação que eles tiveram com aquele tipo de operação. Marcos, qual que é a diferença entre ser um executivo e ser um franqueado? Puxa vida, essa é uma pergunta complicada. Um executivo, de alguma maneira, ele toma decisões e nem sempre ele é responsabilizado imediatamente pelas decisões que ele toma. Um franqueado toma decisões e tem um efeito, a responsabilização dessa decisão de uma maneira imediata. Eu acho que essa é uma diferença, é onde você vê que as coisas podem imediatamente acontecer, por fazer ou mesmo por omissão, ou por não ter feito, né?